Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Mas vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vocês vão lá para aquele cantinho que é calmo, tranquilo, ventilado, arejado e bem iluminado, certo? Chegando lá, vocês levem junto com vocês lápis, caderno, borracha, apontador, para que nós possamos se concentrar, para não ter que estar se levantando para ir buscar alguma coisa, certo? Vamos lá, vocês vão pegar o livrinho de vocês de geografia e vão abrir o livro de vocês de geografia na página 93, certo? Pegou o livro de geografia, abriu o livro de vocês na página 93. Livro de geografia, página 93. Podemos começar a nossa aula agora? Depois da dicasinha. Já todo mundo está com o livro na mão para acompanhar a aula? Pois vamos lá. Nossa aula de hoje, vamos começar a falar das regiões. Nós vamos falar, a primeira aula de hoje, a primeira região é a região norte. Vocês lembram que eu falei para vocês que a região norte ela é muito rica, ela é muito extensa, e na área da vegetação é onde ocorre o fenômeno maior da vegetação. Vocês lembram? Muito bem. Vamos lá. Olhando aqui para esse mapa, você vê que o estado norte, ele está pintadinho de vermelho. Vocês estão vendo? Que é bem extenso, não é isso? Pronto, nós vamos falar dessa região, certo? A região norte. A região norte é bastante conhecida por dois aspectos. Os aspectos principais da região norte é o que vocês têm que estar na mente de vocês. São esses dois aspectos. É a maior região do Brasil em termos de extensão territorial, em termos de terra, extensão quer dizer grande. Então, qual é a principal, dois aspectos principais? É a maior região do Brasil em termos de extensão territorial e é a que mais concentra a maior biodiversidade graças à existência da floresta amazônica. Mas mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Devido à presença da floresta, é na região norte que percebemos a grande influência que a paisagem natural possui sobre as ocupações humanas. Então, vamos lá. O que é que eu preciso entender da região norte? Os dois aspectos principais que eu tenho que saber da região norte é que ela é a maior região do Brasil em termos de extensão, em termos de terra, e é lá que se concentra a maior biodiversidade. O que é biodiversidade? A maior variação de espécies, tanto de animal como de vegetal. Devido ao que é isso aí? A existência da floresta amazônica. Que essa floresta amazônica, ela não fica só localizada no Brasil, ela se estende, mas a maior parte dela, 80% dela, é localizada no território brasileiro, certo? Devido à presença da floresta, a região norte, que percebemos, a grande influência que os países naturais têm sobre a ocupação humana no espaço geográfico, certo? No espaço geográfico. A existência de comunidades ribeirinhas e o uso com frequência de rios para o transporte de pessoas ou cargas para exemplificar essa influência. Os estados que compõem a região norte são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São os estados que compõem a região norte, certo? As capitais dessa região são Rio Branco, Macapá, Manaus, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Vamos lá. Acre, Rio Branco. Amapá, Macapá. Amazonas, Manaus. Pará, Belém. Rondônia, Porto Velho. Roraima, Boa Vista. Tocantins, Palmas. São esses estados que compõem a região norte do país, certo? Os dados gerais da região norte está como área territorial, por isso que eu disse que ele é grande extensão em área territorial. Tem a população dele, os rendimentos domiciliar per capita, a densidade demográfica, os índices de desenvolvimento humano
E a taxa de natalidade infantil, mortalidade é morte de crianças, e o produto interno bruto de lá é em real. Vamos lá, e está mostrando o mapa e aonde se localiza cada um. Vocês observando aqui no mapa, essa parte do mapa que está em verde, ele é o quê? É a Amazonas. No mapa que está mostrando para vocês, está mostrando que tem Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Acre e Rondônia. Está mostrando as regiões do país, tá? Vamos lá. Falando sobre aspecto físico da região, certo? Nós estamos falando do aspecto físico da região norte. O relevo dela. Falando do aspecto físico, a gente vai falar um por um. Primeiro nós vamos falar do relevo. Em relação ao relevo, a grande parte da região norte apresenta baixas altitudes, certo? Executando as áreas de fronteiras, como as Guianas e a Venezuela, certo? A principal relevo dela é o planalto. Quando é planalto, ele é plano e tem umas ondulações. Planície é reto. Planalto, ele tem a sua parte plana com subidas e descidas, certo? Que chega até 3.000 metros de altitude, como o Pico da Neblina. Ponto mais alto do país, localizado na fronteira com Venezuela, no estado do Amazonas. Então, na fronteira da Venezuela, da Amazonas, que é aqui no Brasil, com a Venezuela, existe esse Pico da Neblina. Há também a presença das depressões. Então, quais são os relevos? A principal aspecto físico da região norte que a gente tem que botar na cabeça. O relevo dele é planalto e depressões, certo? O tipo de relevo dele, planalto e depressões. O leito do rio Amazonas, encontra-se as planícies, que acompanha todo o rio e alguns de seus afluentes. Planícies são áreas geralmente planas e de baixa altitude. Então, nós sabemos que entre aspectos físicos da região norte está, em termos de relevo, planície, planalto e depressões. Ele tem 3 tipos de relevo. O planície, que é plano, terra baixa. As depressões, que é formas picos, que é tipo montanhas. E tem o planalto, certo? Que tem o pico da neblina bem alto. Vamos lá. Relacionada ao clima. O norte do país é a única região do Brasil que é cortada pela linha do Equador. Lembra que a tia disse quando o clima que fica rente com a linha do Equador é chamado de clima equatorial? Por quê? Já está dizendo, equatorial, próximo à linha do Equador. Com isso, grande parte do clima dessa região é equatorial, além de ser encontrada o clima tropical continental. Por que continental? Porque está perto do... Próximo à linha do Equador fica a divisa, não é isso? Pronto. O clima equatorial é presente em todos os estados, exceto em algumas áreas de Tocantins, Pará e Roraima. Bastante quente e chuvoso. Esse clima permite nos dizer que não há inverno como nas outras regiões do Brasil. Haja o clima tropical continental encontrado nos trechos em que o equatorial não alcança, tem 2 características bem definidas para o clima. O inverno é seco e o verão é chuvoso. Então, o clima equatorial da região norte, por que é equatorial? Sabemos que em termos de relevo é planície, planalto e depressões. E em termos de clima, ele é um clima equatorial. Por quê? Porque o inverno é seco e o verão é chuvoso, certo? A característica da região norte que vocês precisam saber e fixar é, em termos de relevo, planalto, planície e depressão. Em termos de clima, o clima é equatorial. Por que é equatorial? Porque no inverno ele é seco e no verão ele é chuvoso. A localização da região norte, ela não permite que o clima nessa localidade seja bem homogêneo, não sofrendo variações. Tanto faz ele estar no inverno como no verão, a variação dele termal é a mesma, entre 25 e 27 graus, certo? Não muda, a variação climática dele não muda. Tanto faz no verão, por isso que
o verão ele é chuvoso e o inverno ele é seco. 3 fatores tornam a região norte a mais chuvosa do país: sua proximidade com a linha do Equador e a grande e densa floresta Amazonas, e vários rios de grandes extensões que ali estão. Então, qual é a característica da região norte? Os 3 fatores que ocorrem isso. A região norte ela chove bastante, mas como chove no verão, é chuvoso no verão e o inverno ele é seco. E por que essa chuva? Porque ela está próxima à linha do Equador e devido à grande extensão da sua floresta, as suas densas florestas, certo? Tá aí, a tia botou para vocês a imagem de da paisagem da Mata Atlântica, da floresta amazônica. Como para vocês verem como ela é bastante densa, a floresta dela é bastante densa. A hidrografia. A hidrografia da região norte abrange 2 bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica amazônica e a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. A tia já explicou para vocês sobre a hidrografia, né? A bacia hidrográfica, né? Beleza, tá todo mundo na ponta da língua. Gosto de ver assim. Por isso que essa minha turma é meu orgulho. A primeira corresponde a 45% do território brasileiro e banha os seguintes estados: Amazonas, o Amapá, o Acre, Pará, Rondônia, Roraima e o estado do Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, certo? Então, esse rio, o rio Amazonas, ele banha, fora os estados da sua região, os estados da região norte, ele banha alguns estados do centro-oeste, que banha o Mato Grosso do Sul. O rio dá nome à bacia, o rio Amazonas, é o maior da região e do mundo em volume de água. Então, o rio Amazonas é o maior rio da região, certo? De todas as regiões. Ele é o maior rio da região norte, o maior rio da região da nação, do mundo, em volume de água, certo? Não é em extensão, em volume de água. Não é o maior em extensão, ele é maior em volume, certo? Então, vamos lá. O que é que eu devo saber? Relevo, planalto, planície, depressões, certo? Clima equatorial. Hidrografia, ele está localizado na bacia hidrográfica Amazonas e na Tocantins-Araguaia, certo? O maior rio do mundo em termos volume de água é o nosso rio Amazonas. A tia mostrou aí a junção do rio Solimões com o rio Amazonas, o encontro dos rios. Quando entram em território, o rio Amazonas recebe o nome de rio Solimões, certo? Quando ele se encontra com o rio Negro, forma uma paisagem magnífica devido ao contraste das águas. Após esse encontro, volta a ser chamado de Amazonas. Quando o encontro do o rio Solimões com o rio Negro, quando os 2 rios se juntam, ele dá um contraste na água e depois desse contraste dessa água, ele volta a ser chamado de o rio Amazonas. Devido ao seu tamanho, o rio Amazonas possui muitos afluentes, alguns com mais de 100 quilômetros, de 1.000 quilômetros, como o rio Madeira, o rio Juruá e o rio Tapajós, além do rio Negro e o rio Jari. Durante a cheia do rio Amazonas, as marés altas dos oceanos, acontece o fenômeno chamado de pororoca. O que é essa pororoca? É a resultante dos encontros das águas. Quando as águas se encontram, se juntam as águas dos rios se encontram, esse fenômeno é chamado de pororoca. E quando ocorre essa pororoca, é muito forte a água. Elas ficam tipo uma onda. Ela faz tipo como se fosse uma onda. Certo? É chamado esse fenômeno de pororoca. Esse fenômeno atrai muito turista de todos os cantos do país, pois é tipo daquela região. Já a bacia Tocantins-Araguaia banha 2 estados da região norte, Tocantins e Pará. É a segunda maior bacia hidrográfica do país. A primeira bacia hidrográfica do país é a Amazonas. A segunda bacia hidrográfica é a bacia do rio Tocantins, certo? Vamos falar da vegetação.
O destaque da vegetação da região é o aspecto da floresta amazônica. O que é a floresta amazônica? Ela nos permite, a intensidade de chuva na região, permite uma grande biodiversidade de vegetações densas. O que é a característica da vegetação da região norte? É a floresta amazônica. Por quê? Porque ela tem uma biodiversidade imensa de espécies, tanto animal como vegetal. Por que que ela é a maior? É a maior floresta do mundo de regiões quentes, certo? A maior floresta do mundo de regiões quentes, concentrada da biodiversidade terrestre do planeta, é aqui no Brasil, que é a nossa floresta amazônica. Novamente repetindo. Relevo, planalto, planície e depressões. Hidrografia, clima equatorial. Hidrografia vem a Rio Tocantins e a Bacia Amazônicas. A Tocantins, Araguaia e a Amazônia. Vegetação, a nossa floresta amazônica tem um grande destaque. Podemos citar algumas características dessa floresta. Variedade de plantas, espécie adaptada ao clima úmido, que é higrófico, e esse clima úmido é chamado de quê? Equatorial. Por quê? Porque ele é úmido e seco ao mesmo tempo, certo? Tamanho e variedade de árvore muito próxima uma da outra, riqueza da matéria-prima como madeira, as plantas medicinais. Então, a floresta amazônica ela é muito rica em biodiversidade. Essas riquezas naturais geram especulações das grandes indústrias, o desmatamento da floresta. O que é que está ocorrendo na Amazônia? O desmatamento. É um dos maiores do mundo, gerando grandes preocupações entre os estudiosos. Isso porque o solo da região é frágil e pouco fértil. A grande biodiversidade da floresta ocorre devido ao material orgânico depositado no solo, como as folhas, restos de frutas, a alta pluviosidade. O que é pluviosidade? É bastante alagadiço, tem bastante água. A menor alteração desse bioma pode levar a um erro irreparável. A demografia da nossa população da região norte. A população da região norte não cresceu de forma expressiva, certo? Ela não cresceu de forma expressiva. Há estados que tem maior densidade demográfica, que tem maior povoamento, e a cidade que tem menos povoamento, certo? Ela foi feita de maneira desordenada. A demografia dela foi feita de maneira desordenada. Isso foi feito um estudo pelo IBGE em 2019, que a população de lá foi mal distribuída. Esses últimos dados, que foi em 2010, Belém do Pará possui a densidade demográfica a menor possível. Então, a desigualdade em termos demográfica da região, né, em termos de divisão de população, certo? Vários fatores podem explicar essa distribuição irregular de pessoas, mas vamos citar apenas dois, apenas duas que vocês precisam saber. A vegetação, que é a floresta amazônica, que é muito rica, a vegetação, e a segunda é a presença da população nas ribeirinhas, nas beiras do rio, certo? Então, quais são os dois fatores que ocorrem para essa densidade demográfica ela ser desigual? São a vegetação, que é de grande porte, que é ocupada a maior parte da região norte é ocupada pela floresta amazônica. Isso impede áreas serem ocupadas, isso impede de a população ter onde construir casas. E o segundo fator é a presença da população nas beiras do rio, certo? Aí as atividades econômicas que mais predominam lá é a agricultura e a pecuária, certo? A agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal e mineral. Na agricultura, podemos citar a produção da pimenta do reino, que foi iniciada iniciada como japonês no início do século passado, e o cultivo da junta. Mas não é somente a pimenta do reino, também o açaí, ele é muito rico, a soja lá também é muito rica, principalmente em Tocantins, certo? O cultivo da soja
tem bastante destaque, especialmente no Tocantins. Então, quais são as principais atividades econômicas da região norte? A agricultura, o maior cultivo do mundo, que ganha maior destaque na região norte, em Tocantins, é o cultivo da soja. A pecuária, que ela é riquíssima, de forma extensiva, com destaque na pecuária bovina e na criação de búfalos, que é onde se concentra a maior criação pecuária lá no estado do Pará, é no estado norte. O extrativismo vegetal e mineral, onde ocorre a extração de vegetais como ouro, como em termo mineral, o ouro que eles fabricam, em termo vegetal, eles pegam as plantas e fazem indústrias farmacêuticas, que a biodiversidade lá é muito rica, e muitas empresas vão lá pegar algumas plantas para fazer produtos medicinais, produtos cosméticos e indústria de belezas. No extrativismo vegetal também tem a produção do palmito e do açaí. O extrativismo mineral, como eu falei para vocês, a Serra Pelada, que é lá na Serra dos Garajás, que é no Pará, que vive os garimpeiros. Que os garimpeiros fazem o quê? Eles vão garimpar, vão procurar ouro. Aqui termina a nossa aula. Antes de terminar, vamos lá lembrar. Relevo, planície, planalto, depressões. Clima equatorial. Vegetação, floresta Amazonas. Hidrografia, bacia Amazônia e bacia do rio Tocantins-Araguaia. Agora vamos falar da econômica, extrativismo, agricultura, pecuária, extrativismo mineral, vegetal e animal, certo? Querendo rever nossa aula, acesse lá nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Clica lá, assista quantas vezes vocês quiserem. No livro de vocês também tem, que a tia falou que está na página 94, tem falando tudo sobre a região norte, para vocês aprofundarem mais, para vocês leiam o livro de vocês, respondam a atividade para vocês aprenderem mais, tá certo? Aqui a tia manda um beijo, tá morrendo de saudade, até a próxima aula. Tchau, meus amores.